Bom dia, pessoal. Eu imagino que vocês devem estar pensando assim, caramba, aquele cara estranho no palco de novo, não aguento mais ver aquilo, mas é curto, eu não vou me estender. Eu comecei a programar há bastante tempo atrás, especificamente em 94. Eu comecei com uma tecnologia chamada Clipper. E, na época, o Clipper 5.2. A gente saiu do Summer 87 e entrou no Clipper 5.2. Eu não sei se vocês conhecem Clipper, mas Clipper é uma tecnologia totalmente procedural, o que significa que aquilo que você vai fazer, aqueles códigos do PHP 4, 3 e tal, é aquilo que é Clipper. E, no Clipper 5.3, nós tivemos algumas evoluções e, especificamente com tabelas, começamos a ter os primeiros contatos com orientação a objetos, e foi exatamente meu primeiro contato com orientação a objetos naquele momento. Depois eu passei por um monte de tecnologia, eu fui para C, depois voltei para uma tecnologia procedural, e eu tinha gostado daquela pegada orientada a objetos, então eu fui para C++, que é uma tecnologia linda, mas é uma tecnologia bastante complicada de se trabalhar. Eu acho que você perde mais tempo resolvendo problemas da tecnologia do que a tecnologia resolvendo o problema seu. Aí eu fui para Java, e eu realmente amo Java. Eu acho que, de todas as tecnologias que eu trabalhei até então, ela era realmente foda. Depois eu passei por outras tecnologias, eu acabei entrando no PHP, porque o PHP ele tem um monte de recursos que ele acaba fazendo sentido. Ele é uma tecnologia simples de se utilizar, mas eu continuo utilizando Java. Passei por outras tecnologias, encontrei Perset, que não existe, ele é um projeto, mas é uma tecnologia foda, e do ponto de vista da orientação a objetos. E depois eu entrei numa outra tecnologia que hoje é, vamos dizer, minha queridinha, que é Vala. Se vocês não conhecem o projeto Vala, depois dê uma olhadinha, está lá na wiki do GNOME, vocês vão encontrar Vala, é linda. Anyway, eu sempre fui muito fã de orientação a objetos, e durante muito tempo eu entendia a orientação a objetos de uma forma, até que eu comecei a ver que aquilo não fazia muito sentido. Eu não sei se vocês já viram algum diagrama de classe, e nesse diagrama de classe a gente tem representações dos objetos, e aí você pega, por exemplo, pessoa, aí você pega e tem nome, endereço, e isso é a maior idiotice do mundo, porque um objeto ele não é uma estrutura de dados onde você carrega informações. Eu não quero saber do caralho da informação, tipo, para que eu vou saber dessa informação? Esse conhecimento de informação é nocivo. Só que eu levei muito tempo para compreender isso. Então, todos os meus participantes tinham aquele monte de dados, e os meus objetos mais estavam para a estrutura de dados do que para objetos. Eu levei bastante tempo para compreender que, na orientação a objetos, na verdade, tudo se trata de interface, de comportamento. Então, se eu tiver que utilizar uma palavra para descrever a orientação a objetos, eu diria que a orientação a objetos é um paradigma comportamental. Ele continua sendo imperativo da forma que você trabalha, mas ele é comportamental, porque o que importa, de fato, é o comportamento. Se nós pegarmos e abaixarmos totalmente, deixar toda a sala escura e colocar pessoas aleatórias dentro dessa sala, de uma forma que seja completamente impossível você ver as pessoas, como que você vai ter o mínimo de conhecimento sobre aquela pessoa? Perguntar a altura dela? Isso é dado. Tipo, isso não vai te ajudar. Perguntar a cor da pele dela? Isso é mais dado, isso também não vai te ajudar. Perguntar o quê? Tipo, a cor do cabelo, se o cabelo é grande, comprido, se a pessoa está usando uma camiseta, se ela está de camisa. Isso tudo dado, isso nada importa para a gente não consegue extrair nenhuma informação útil para ela. Mas se você perguntar o que ela faz, você começa a ter algumas informações. Você fala assim, não, eu sou programador, não, eu sou médico, não, eu sou engenheiro civil. O comportamento, o que aquela pessoa faz, te dá pistas de como você, inclusive, deve tratá-la, o que você deve esperar daquela pessoa. E aí o mesmo a pessoa para você. Então, na orientação a objetos, você sempre lida com o comportamento e não com os dados. Os dados não importam. Os dados são e devem ser irrelevantes. E aí, quando eu finalmente tive
toque sobre o que é, de fato, orientação a objetos, eu comecei a aprofundar nisso. Porque, até então, eu expunha tudo. E aí eu comecei a ter alguns tiques sobre aqueles pilares da orientação a objetos, de fato. Eu não sei se vocês conhecem, o que a gente fala sobre encapsulamento, sobre herança e blá, blá, blá. E aí eu comecei a ter uma série de evoluções e regressões no meu uso de orientação a objetos. E isso é o que eu vou estar falando hoje, sobre essas regressões. Porque, às vezes, a gente acha que tudo é bonito, e não é. Na verdade, é o oposto de bonito. Quando eu compreendi orientação a objetos e comecei a aprofundar no estudo, eu comecei a entrar numa área chamada design, que é o próprio Wood, que vocês já devem ter ouvido falar, de Uncle Bob, Martin Fowler, Kent Beck e os caras realmente fodas. E foi a partir desse primeiro livro que eu realmente entrei a fundo. Esse livro aqui, ele virou o meu livro de cabeceira. Eu conhecia esse livro de cabeça para baixo, de trás para frente. E aí eu comecei a achar a tradução em português não era muito legal, aí eu comprei a versão em inglês. Então, eu tenho ele em português e em inglês, eu conheço ele de cabeça para baixo, em mais do que um idioma. E eu realmente aprofundei nesse livro de tal forma que, se você me falasse o nome do padrão, eu te falava a página onde ele estava definido. Ele realmente virou meu livro de cabeceira. Eu realmente conhecia esse livro. E aí, quando você conhece um livro dos caras mais fodas de design, você naturalmente pensa assim, caramba, eu sou foda pra caralho em design. É consequência. Se você conhece o livro, você, de cabeça para baixo, e os caras que escreveram são os caras mais fodas, você naturalmente vai se achar foda pra caralho. O outro livro, depois se vocês não leram esses três, leiam, os três são importantes, tá? Eu vou aprofundar aqui, mas esses dois aqui também são importantes. O primeiro, Design Patterns, ele é um catálogo. O segundo é Refactoring, Martin Fowler, ele também é um catálogo. E o último, Refactoring to Patterns, do Joshua, ele mistura o Design Patterns com o Refactoring e criou um livro. Então, ele tem técnicas de faturamento para utilizar os padrões de design. Enfim, e aí eu aplicava padrão de design em tudo. E quando eu falo em tudo, eu realmente aplicava padrão de... Eu sabia todos, então, tipo, vou aplicar aqui. Por quê? Porque eu sei, é lógico que eu vou aplicar aqui, eu sei todos. Então, eu vou colocar aqui porque eu quero, eu sei. E aí, eu comecei a ter alguns problemas. Porque esse padrão, ele tinha um motivo de existir. E o motivo dele estar ali era porque eu sabia aplicar. E aí eu comecei a ter problemas e eu fazia o quê? Agora eu tenho um motivo para utilizar um outro padrão. Então eu começava a resolver problemas dos padrões que eu tinha criado, colocando novos padrões. E aí, naturalmente, eu ia ter mais problema. Mas não tem problema, porque eu conheço todos os padrões e eu sei que tem um que vai resolver esse outro problema. E aí eu colocava outro padrão. E aí, os padrões de design começaram a atuar de uma forma exatamente oposta do que eles nasceram. Porque quando a gente fala de padrão de design, a gente está pensando em melhorar a legibilidade do nosso código, em diminuir a complexidade do nosso código, em facilitar a manutenção, a escalabilidade. E o meu código estava fazendo exatamente o oposto, porque era tanto padrão encadeado para resolver o problema do padrão anterior, que o que aconteceu? Ficou impossível de ler o meu código. Ficou impossível ao ponto dele se tornar tão caro a manutenção que era mais barato eu jogá-lo no lixo e começar de novo. Do nível de complexidade que eu consegui deixar o código apenas colocando padrões. Eu tenho certeza que vocês já devem ter passado por uma situação onde alguém de uma comunidade falou para você utilizar determinado design pattern, e aí você foi todo feliz, foi lá, pesquisou o design pattern, falou assim, porra, que legal, e aí foi lá e colocou. E aí você não parou para pensar, falou assim, será? Porque os padrões de design, eles são construídos e eles têm, tipo, da mesma forma que você tem alguns pilares na orientação a objetos, os padrões de design também têm alguns pilares. E todos eles têm uma intenção.
o que esse padrão de design realmente pretende fazer. Porque, às vezes, você vira e fala assim, vou colocar um singleton numa tecnologia como o PHP. Eu não sei, alguém já fez isso? Porque não levante a mão, porque isso é idiota. Não, senão, de repente, denuncia, eu não sei se está filmando, não é legal, mas, enfim. O fato é que singleton tem como proposta você manter uma instância durante o ciclo de vida da aplicação. Só que PHP, o ciclo de vida é grande, só que cada requisição e resposta, a aplicação nasce e morre. Ou seja, a cada requisição você cria e descria, e destrói a instância. Então, por que você vai manter um singleton? Olha, faz sentido isso? E aí o carinha, o amiguinho da comunidade, foi lá e falou assim, não, usa um singleton aqui no PHP para você manter uma base de dados. Se você fez isso, também não levanta a mão, porque também é idiota. Mesmo numa tecnologia onde o ciclo de vida é longo, numa aplicação desktop. Anyway, e aí você simplesmente vai lá e coloca, e você não se questiona, fala assim, será que isso realmente faz sentido aqui? Porque se aquele padrão ele tinha uma intenção, você precisa conhecer a intenção. E aí, se você apenas coloca ele lá porque alguém falou que era legal, ou só porque você achou que era legal, você também conhece por que não colocar. Vou colocar aqui. Você começa a ter os efeitos colaterais daquilo. Por que você está fazendo? Ah, porque sim. Qual a consequência? Porque tem consequência. O segundo ponto é a motivação. Todo padrão tem uma motivação. Qual é essa? Porque quando você vai ler a estrutura do padrão de design, ele vira e fala assim, beleza, eu quero resolver X. Por quê? Porque se você não compreende o porquê ele quer resolver X, de repente você coloca aquele padrão numa situação que não é o porquê, não é a resposta daquele porquê. E, de repente, você vai engessar o seu código. Por quê? Porque você está trabalhando com uma coisa que ela não foi construída para aquilo. E, às vezes, você tem um caso de uso que você olha e fala assim, beleza, eu tenho a intenção adequada. Ok. A motivação é adequada, mas ele não é aplicável. E ele não é aplicável pelo seguinte, será que o seu caso de uso realmente demanda aquele padrão? Se você simplesmente coloca tudo, absolutamente tudo, invariavelmente, todas as suas decisões dentro de um software, ele é igual a um remédio. Se você for na farmácia e falar para o farmacêutico, assim, me dá aquele remédio ali. Fala assim, qual? Qualquer um. Aí você vai lá e toma aquele remédio. Por quê? Porque, assim, você vai ficar doente. Invariavelmente. Se você não estava, você vai ficar. Porque o remédio, ele tem um porquê dele existir. E ele tem uma intenção, ele tem uma motivação e ele tem uma aplicabilidade. Então, de repente, qual que é o motivo do remédio? O motivo do remédio é curar sei lá o quê. Por quê? Porque o sei lá o quê faz mal para a gente. Você está doente? Não. Então, você não tem um caso de uso aplicável para tomar o remédio. Se você tomar aquele remédio, você vai ficar doente. E a mesma coisa com o padrão. Todos os padrões de design, eles têm efeitos colaterais. E se você colocar aquele padrão de design num caso onde ele não foi construído você vai ter um efeito colateral exatamente como um remédio. E aí, eu comecei a ver, assim, porque até então, eu conhecia design patterns de cabeça para baixo, eu achava que eu era foda em design. E aí eu comecei a perceber que meu código estava fazendo o oposto do que os design patterns pretendiam. E aí eu virei e falei assim, caramba, eu não sei o que é design. E aí eu me questionei, o que é design? Foi a primeira vez que eu me deparei com essa pergunta. E essa pergunta, ela me persegue até hoje. Porque é talvez a pergunta mais complicada para qualquer um que seja desenvolvedor responder. Porque para a gente, que não sei se todo mundo aqui trabalha com web, eu acho que todo mundo aqui trabalha com web de alguma forma, mas para quem trabalha com web, quando a gente fala em design, ou mesmo para qualquer tipo de aplicação, você fala design e você pensa naquilo que o usuário vê. É normal, por algum motivo estranho,
está meio que relacionado uma coisa com a outra. Você fala design, você imediatamente vai para aquela interface de usuário bonitinha. E aí, não foi diferente comigo. Eu também pensava que design era isso, mas até então eu achava que eu era foda em design do ponto de vista do código. Eu achava que você ter aquele monte de padrão de design dentro do código era bonito. Então, era mais masturbação técnica do que, de fato, resolução de problema. E aí eu virei e falei assim, mas caramba, o que é design? E eu comecei a analisar os padrões de design e eu comecei a perceber que eles, da mesma forma que a orientação em objetos em si, ela tem alguns pilares, os padrões de design eles também seguiam alguns pilares, vamos chamar assim. De fato, eles seguiam alguns princípios. Eu imagino que todos vocês conhecem os princípios SOLID. Eu não sei se vocês sabem que os princípios SOLID não são só 5. Além desses 5, a gente tem 3 e mais 3. Tá? Mas, anyway, observando a fundo as especificações dos padrões de design, eu comecei a perceber que eles seguiam à risca os princípios SOLID. E, novamente, eu voltei àquela situação original. Eu conheço todos os 5, mais os 3, mais os 3. Então, voltei a ser foda em design. Porque eu conheço todos os padrões, eu sei que padrão de design não é design, mas eu conheço todos os princípios, então voltei a ser foda. E se você pensar direitinho, esses princípios eles são extremamente elegantes, não só para o software, mas para a gente como pessoa. Se a gente pegar e implementar esses padrões na nossa vida, a gente acaba virando pessoas que faz as coisas melhores. Por exemplo, o primeiro padrão é o padrão da responsabilidade única. Existem duas situações. Ou você é a pessoa multifuncional, que faz um monte de coisa e não faz nada bem, ou você é o especialista, que você faz uma única coisa muitíssimo bem. Quando você se especializa mais e mais e mais e mais, você acaba ficando melhor numa determinada coisa. Se você resolve ser um programador que também é médico, que também é ator, que também é... não vai dar muito certo. Você vai ser meia boca em absolutamente tudo. Então, o princípio da responsabilidade única tem essa proposta para o código em si. É tornar o seu código de uma forma que ele faça exatamente uma coisa. E fazer exatamente uma coisa não significa ter if alguma coisa, fechou if, pronto, já fiz uma coisa, agora vou para... Não é isso. Fazer uma coisa é fazer uma coisa com coesão, é que todo aquele participante ele seja coeso com o propósito dele existir. Então, se o propósito dele existir é X, então que ele faça X muitíssimo bem feito. O outro princípio é o princípio open-closed. Eu gosto de chamar esse princípio de princípio da responsabilidade. Porque se a gente parar para pensar, o código é a coisa mais maluca, ele deve ser fechado para edição, de forma que nem o próprio autor do código possa editá-lo. E pensa que coisa estranha é essa, você escreveu o código, mas uma vez fechado, você está proibido de colocar a mão lá. Isso te faz pensar 2 vezes sobre qualquer coisa que você vai colocar lá desde o começo. Porque se você não pode mais editar aquilo, você não vai colocar qualquer coisa lá dentro. E aí você começa a pensar, fala assim, putz, será que eu devo mesmo colocar isso aqui? Eu acho melhor eu pegar e receber essa informação de outro lugar, porque se eu colocar aqui e eu não posso mais editar, depois eu vou ter um problema, vou ter que criar um novo participante só para editar, de repente, essa string de conexão com MySQL. Tipo, não faz sentido, é melhor eu receber essa string de conexão de outro lugar. E aí, de repente, você começa a trabalhar e fala assim, não, eu vou trabalhar de fato com MySQL. E aí, amanhã, você não vai mais trabalhar com MySQL. Aí, você vai fazer o quê? Se você estruturou o seu código para trabalhar com MySQL, você recebeu string de conexão com MySQL, você criou uma instância de MySQL lá dentro, e aí, amanhã, você não trabalha com MySQL. O que aconteceu contigo? Você se fudeu. Então... o que acontece? Você começa a receber essa informação de outro lugar. E você não toma mais as decisões, você recebe as decisões. Por isso, ele é muito legal como princípio da responsabilidade. Você pensa antes de fazer as coisas. E aí você vira e fala assim, essa decisão não é minha, vou deixar essa decisão para alguém, quem quer que seja, tomar, e depois ela me entrega. O outro princípio é o princípio mais maluco dos princípios sólidos, que é o princípio da substituição de Barbara Liskov. Esse princípio eu não vou entrar na descrição formal,
mas ele fala que as derivações devem ser substituíveis pelas suas classes bases ou as classes bases substituíveis pela derivação a qualquer momento. Eu sei que vocês provavelmente leram Kent Beck, eu sei que vocês testam suas aplicações, seja com TDD ou não, mas vocês testam suas aplicações, e eu sei que vocês se sentem seguros quando todos os seus testes unitários passam. Mas, do ponto de vista da orientação a objetos, testes unitários, eles garantem que a unidade passa, mas não garante que a aplicação funciona. Porque, às vezes, você pega, tem 100% de cobertura de código, todos os testes passaram e sua aplicação quebrou. Por quê? Porque se você pode substituir qualquer coisa por qualquer outra coisa a qualquer momento, de repente, aquela qualquer coisa que você substituiu, ela não é substituível. Porque, por exemplo, às vezes a gente pensa do ponto de vista matemático e a gente vira e fala assim, um quadrado é um retângulo. São 4 ângulos de 90 graus. Show! Mas na orientação a objetos, um quadrado nunca pode derivar um retângulo. Porque se você pegar um retângulo, os lados variam independentemente. Mas no quadrado, os 4 lados precisam ser necessariamente iguais. Então, para você fazer um quadrado se comportar como um quadrado, ele pede a definição de um retângulo. Então, quando você pega e substitui numa aplicação que espera um quadrado, um retângulo, ou vice-versa, você quebra a aplicação, mesmo que 100% do seu código esteja passando nos seus testes unitários. Então, do ponto de vista da orientação a objeto, os testes de integração são mais importantes que os testes de unidade. E eu falei agora há pouco sobre o princípio da responsabilidade única. O princípio da segregação de interface, ele também tem a ver com coesão. E é ele que vai fazer, de fato, com que o princípio da responsabilidade única tenha sentido. Porque se o seu código ele deve ter uma única razão de viver, ele deve ser altamente coeso e fazer especificamente uma coisa, a interface dele deve necessariamente refletir isso. Então, a interface deve ser tão coesa quanto o próprio código em si. Então, o que o princípio da segregação de interfaces faz? Separa tudo o que não é especificamente desse participante para sei lá onde, porque não importa, e deixa a interface desse cara limpa igual o código. E aí, o princípio da inversão de dependência. Eu não sei se vocês já ouviram falar de injeção de dependência, mas nesse caso aqui, como se trata de princípio, é inversão de fato. Ele é o que faz o open-closed funcionar. Porque se você é proibido de tocar no seu código depois de fechado, você precisa receber essa informação de algum lugar, porque senão seu código não vai funcionar. Como que isso vai acontecer? Invertendo a dependência. Então, em vez de você criar uma instância de MySQL lá dentro, você recebe essa instância de MySQL de alguém. De quem eu também não quero saber, não importa. Eu só importo com. Eu preciso de uma instância de um storage engine para funcionar. Quem vai me passar isso, se é um MySQL, se é sei lá o quê, eu não importo, eu sei trabalhar com uma instância dessa interface, eu preciso receber de alguém. E aí, eu olhei para os princípios e falei assim, caramba, eu conheço todos os princípios, eu voltei a ser foda em design. E aí, é interessante, porque quando você começa a aplicar todos esses princípios absolutamente a todo momento no seu código, o seu código fica de uma complexidade tão maluca que é impossível lê-lo. E aí eu me deparei novamente com a pergunta. Ok, eu sei que os padrões de design não são design. Eu sei que os princípios de design não são design. Mas o que é design? Porque eu comecei a perceber que se eu colocasse só padrões de design, eu ia destruir meu código. Eu comecei a perceber que se eu enchesse de princípios de design, eu ia destruir meu código. Eu ia fazer exatamente o oposto do que aquilo estava planejado para fazer. E aí foi quando eu finalmente percebi que, na verdade, padrões e princípios de design, eles são só ferramentas. Eles são para o software em si, exatamente como uma paleta de cores e uma tipografia lindona estão para o design gráfico. Se você pega a fonte mais linda do mundo e coloca numa peça errada, a sua fonte mais linda do mundo vai destruir a peça. Se você pega aquela peça mais linda do mundo com a fonte mais linda do mundo e coloca as cores erradas, você vai destruir a peça. E os padrões e princípios de design é a mesma coisa. Se você coloca a coisa errada no lugar errado, você vai destruir a peça, que no caso é um software. E aí, é interessante porque, tipo,
eu consegui entender que, de fato, padrões e princípios são nada mais, nada menos do que ferramentas. Então, o que é design? Que é a pergunta mais maluca para a gente. Porque design não são princípios, não são padrões, e não é aquilo que o usuário vê. O que é design? Perguntei para o tio Google. E ele me deu essa resposta. E essa resposta, ela acaba sendo realmente mind-blowing. Porque quando você pensa que design é, na verdade, a construção de um produto, você para pensar e fala assim, mas caramba, aquilo que eu fazia era então um produto? Porque, às vezes, a gente pega e constrói um software e acha que o nosso trabalho é cuspir código. E a gente sai cuspindo código, sem pensar que aquele código ele vai ser consumido por alguém. Quando você começa a perceber que esse código vai ser consumido por alguém, e esse alguém você não sabe quem que é, você começa a ser um pouco responsável. Fala assim, caramba, eu não posso entregar qualquer coisa para qualquer pessoa, porque, de repente, alguém vai consumir lixo, e eu não quero que a pessoa consuma lixo. É a coisa mais maluca do mundo, você se deparar como fornecedor de alguma coisa. Você se deparar com uma situação onde você vira e fala assim, eu estou vendendo um produto. Eu não estou mais escrevendo código. Agora, qualquer linha que eu coloque aqui, ela precisa ser colocada de uma forma inteligente, porque eu sei que alguém vai consumir. E quando você começa a perceber isso, você começa a ser responsável com isso, e você consegue enxergar essa situação, você começa a perceber que você é fornecedor de código, você é consumidor de código, tá? E isso acontece o tempo todo. Você produz, você fornece, você consome. Quantas vezes você já não foi, por exemplo, num GitHub e baixou uma biblioteca? Nesse momento, você é consumidor do código. Quantas vezes você não pegou e não fez um push no GitHub de algum código, ou da própria da biblioteca que você escreveu, ou de um commit que você fez para alguma biblioteca? Nesse momento, você foi fornecedor. Quando você está dentro da empresa e você está desenvolvendo uma parte do software, e o amiguinho do lado está fazendo outra parte do software, e você vai juntar tudo aquilo lá para o software virar uma coisa grande, você está fornecendo o código para o seu amiguinho, e o seu amiguinho está fornecendo código para você, e todo mundo está consumindo código uns dos outros. E aí você começa a encarar o próprio código de uma forma diferente. E aí eu finalmente consegui perceber que design era, de fato, o desenvolvimento de um produto. E aí a gente chega na pergunta óbvia, o que é UD? Essa foi menos complicada de responder, porque quando a gente fala de orientação a objetos, a gente fala de um relacionamento de confiança, porque a gente vai virar para alguma coisa que a gente não sabe exatamente o que é, vai confiar na interface, e a interface está falando, eu sou cirurgião, eu opero pessoas, o que você espera? Que ele não mate pessoas. Então, você confia naquela interface. E aí você trabalha todo um relacionamento baseado nessa interface. O design é o desenvolvimento de um produto. Então, você escreve o código, é o seu produto, você fornece o seu código para alguém. Esse alguém é um consumidor. Esse relacionamento de consumo e fornecimento, ele acontece o tempo todo, mesmo conosco sendo fornecedores, mas também sendo consumidores. E aí, design orientado a objetos nada mais é do que o desenvolvimento de um produto baseado na confiança. O objetivo disso daqui tudo é deixar para vocês algumas dicas que eu bati muito a cabeça até conseguir enxergá-las. Pode ser que, num futuro, tenha mais coisas ou menos coisas, mas o objetivo total daqui é cuidado com o efeito colateral. Não importa o que você faça, tem efeito colateral. E a questão não é se vai ter. A questão é, será que o custo é baixo bastante para que eu consiga entregar um valor? Porque se você tem um efeito colateral que o custo é muito alto, de repente, ele é maior que o próprio valor que você pretende entregar. Então, você vai ficar em déficit.
Será que é interessante você colocar isso? Se você não está ficando em déficit, se você está ficando em superávit, aí beleza, aí faz sentido você colocar aquela informação, aquele padrão, aquele princípio, aquela técnica, aquela biblioteca. Mas se você colocou e o efeito colateral superou o valor que você pretende entregar, de repente, ele não é a hora ou o lugar de você colocar aquilo. O segundo ponto que eu queria deixar para vocês é que ferramentas são meio, não fim. Isso é importante porque é muito maluco que uma das áreas de atuação mais inteligentes, que é a área da engenharia de software, seja tão idiota a ponto de olhar para uma biblioteca ou uma linguagem de programação e ficar disputando com o amiguinho do lado, falando que a minha linguagem de programação é mais bonita do que a sua. Pergunta para um marceneiro o que ele acha que ele prefere, um serrote, uma serra, um martelo ou uma chave de fenda? Ele vai olhar para você com a cara de interrogação, porque a pergunta apenas não faz sentido. É só o desenvolvedor de software que fica com essa coisa de o meu framework é mais legal do que o seu. Pergunta para o cirurgião qual que é o bisturi que ele vai utilizar ou qual a marca. O cara não sabe, porque não importa. Para ele, importa é a funcionalidade. Para o desenvolvedor, importa a tecnologia, o framework, a linguagem e tal. Isso é apenas absurdo. E é absurdo porque o desenvolvedor, por algum motivo maluco, pensa na ferramenta e não no que a ferramenta pode fazer por ele. E a última coisa é, alguém vai consumir. Quem que é? De repente é sua mãe, e você não vai necessariamente entregar qualquer coisa para sua mãe consumir. Você vai pensar muito antes de entregar qualquer coisa para qualquer pessoa. Como essa qualquer pessoa é desconhecido, então, de repente, é melhor você ser responsável desde o início com aquilo que você vai entregar para alguém consumir. É isso. Esse é o meu ponto de vista sobre design até o momento. Pode ser que eu mude esse ponto de vista a qualquer momento. Isso já aconteceu várias vezes. Eu já me achei que eu era a pessoa mais fora do mundo em design, eu já achei que eu era a pessoa mais idiota do mundo em design, aí eu voltei a achar que eu era a pessoa mais fora do mundo em design, e aí eu voltei a pensar que eu era a pessoa mais idiota do mundo em design. Pode ser que num futuro próximo eu volte a pensar que eu sou a pessoa mais fora do mundo e eu volte a perceber que eu sou a pessoa mais idiota do mundo. Então não leve isso como verdade absoluta, mas reflitam sobre isso, porque, de repente, vocês evitem dar algumas cabeçadas que eu dei no meio do caminho. Obrigado.